muito bom dia pra você, Jogo Aberto Pará na área. Se liga, torcedor bicolor, que a gente vai trazer aqui os melhores momentos do jogo do Papão. O Papão que ficou no empate contra a Onça, segurou a onda mais de 1 hora, um jogador a menos. O Papão tá fora da zona. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas pelo contexto todo, achei bom o resultado e a gente vai saber aqui o que você também achou e as nossas comentaristas. Falando nisso, Série B tem Leão em campo hoje, Clube do Remo recebendo outro Leão, Leão lá de Santa Catarina. Quem será que vai rugir mais alto? Eu aposto no Leão da Amazônia. Leão que hoje precisa vencer para voltar no G4. E você, torcedor paraense, azulino, bicolor, o que achou do resultado do Papão? O que acha que vai dar hoje? Manda o teu recado aqui pra gente através do nosso WhatsApp que já está na tela, 984017422. Estou esperando a sua mensagem. E ela já está aqui ao meu lado, Liane Coelho. Bom dia pra você. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Quinta-feira quente, né? Paysandu jogando no dia, Remo jogando no outro, polêmica em jogo de Paysandu. Tudo isso a gente vai conversar logo mais. Exatamente. E hoje as nossas cadeiras estão femininas. A nossa convidada hoje é Melbia Rolim. Um lindo dia para você, Melbia Rolim. Sim, muito bom dia, lindo dia a você, Danilo, Aliane. Desde já agradeço pela oportunidade e, é claro, a todos que estão nos acompanhando aqui na tela do Jogo Aberto Pará. E vamos falar de muito futebol paraense. Exatamente. Tamo junto. Tamo junto, exatamente. Moju, Aliás, um abraço pra galera de Moju, que é onde a Melbinha é. Tem muita gente de interior que acompanha a gente. Pessoal de Santarém, caramba, eu tô devendo esse abraço. Olha o tempo. Galera de Santarém acompanhando a gente aqui em peso. Um abraço pro nosso parceiro Peixoto, lá da RBA de Santarém. Vamos falar de jogo, vamos falar de futebol. Ontem o Papão ficou no 1-1 contra o Amazonas e começou a fazer... Acabou virando um bom resultado porque Papão perdeu um jogador muito cedo, Liane. O Novilho, que a gente vai mostrar depois o lance para falar sobre sobre o cartão vermelho ser justo ou não, mas o fato é, Paysandu começa bem e depois tem que se adaptar à realidade do jogo. Pois é, se a gente pegar um recorte, falar de um primeiro tempo, a gente pode falar que o Paysandu desperdiçou 2 pontos. Mas se a gente pegar a segunda etapa de jogo, Paysandu com um jogador a menos, o Amazonas conseguindo avançar e as defesas que o Gabriel Mesquita fez, principalmente na segunda etapa do jogo, 1 ponto. E vamos lá, Danilo, na semana passada, acredito, a gente fez um cálculo, né? Sim. E aí a gente contava com o empate do jogo contra o Curitiba e a vitória sobre o Amazonas. Só trocaram os adversários, mas a pontuação segue desta forma, né? Então, eu acho que existe um recorte do jogo para falar sobre o empate e para falar sobre o desperdício de 2 pontos. Então, eu acredito que para o que foi a partida, jogador a menos e tudo mais, 1-1 está dentro do esperado, apesar da forma como foi o gol de empate do Amazonas, né? Pois é, a gente vai já falar sobre isso. Melbia, o Paysandu faz 2 jogos fora de casa e traz aí na bagagem 4 pontinhos, 4 pontos importantes e aí uma sensação de que no final das contas, analisando friamente, foi bom negócio, essa saída de Belém. Então, Danilo, se a gente fosse fazer a expectativa aqui de 2 jogos fora de casa 2 semanas atrás, quem diria que o Paysandu ganharia com 5 gols em cima do Curitiba, que era uma equipe que estava ali brigando pela liderança, era líder, era vice, ficava ali naquela. E contra o lanterna da competição, posição em que o Paysandu assumia até um certo tempo, iria empatar. Enfim, eu acho que foi um bom negócio, muito bom negócio, a goleada em cima do Curitiba, quem diria, eu não diria. Fiquei muito surpresa e feliz pelo nosso representante paraense na Série B do Campeonato Brasileiro conseguir sair ali da zona de rebaixamento e tentar se manter. Porém, no jogo de ontem contra o Amazonas, eu sei que muita gente esperava muito mais por conta da goleada que a gente viu na penúltima rodada, mas foi o Paysandu que, de fato, conseguiu tentar segurar o placar. Foi um Paysandu que começou muito agressivo, tentou manter isso, mas depois da expulsão do Novilho não conseguiu segurar, levou o gol do empate e praticamente abdicou de atacar. E isso foi o que a gente mais ficou preocupado, porque, é uma equipe que está brigando para sair ali da zona do rebaixamento, tá jogando contra o Lanterna. A gente esperava muito mais do Paysandu, mas, diante das circunstâncias do jogo, o empate, como a Liane disse, foi um bom negócio, com o Gabriel Mesquita saindo como um verdadeiro herói do jogo. Exatamente. Essa questão do ataque, ela é um pouco complicada, porque uma coisa é você estar com a casinha fechada, jogando no contra-ataque para buscar um resultado. Agora, quando tu tá correndo para trás,
por mais um. Como eu falei, foi mais de uma hora, né, com um jogador a menos, na hora de atacar a perna pesa. Inclusive, quem falou sobre isso, valorizando o empate, foi o Claudinei Oliveira. Vamos acompanhar. Aí vai da luta de todo o grupo, né, que a gente fala, valorizar todo mundo, né, o Vinícius entrou, o Benítez entrou ali, teve que fazer ali a função do VAR, porque o Vargas se lesionou. O pessoal que entrou no momento muito bem, Ramon colaborou muito ali, o Maurício mais não entrou bem. Vai valorizar o grupo, valorizar a entrega deles, eu acho que é um ponto importantíssimo para a gente, não é o que a gente queria, a gente veio em busca da vitória, mas esse ponto tem que ser valorizado pela circunstância do jogo, né? Você jogar aí 60 e poucos minutos com o jogador a menos, 66, 67 minutos com o jogador a menos, não é fácil. Parceiro, esse daí é o homem que fez o Paysandu dar um respiro. Aliás, um perdão aqui porque eu pulei uma parte importante do programa. A gente tem 2 pares de ingresso do jogo do Remo de hoje para ser sorteado, então manda tua mensagem no 984017422. Como é que a gente vai fazer? Vamos escolher um vencedor no final do primeiro bloco e um vencedor no final do programa. Lembrando, celular na mão, tá? A gente vai ligar para você, você vai atender e mostrar que está acompanhando a gente. Se não, não tem ingresso para quem não cumprir as normas, tá? Voltando a falar agora do Papão, tá rindo do quê, irmã? Que foi? Tá vacilando. Foi. Mas eu fui moleque, mas corrigi. Teu salário. Fui moleque, mas corrigi aqui. Voltando a falar do Paysandu, voltando a falar do Papão, o Papão com esse empate sai da zona, né, de rebaixamento, passa da Ferroviária, e eu acho que assim, óbvio que a gente vai analisando jogo por jogo, mas tem que analisar o todo. O pacote do todo, né? Esse desempenho que o time do Claudinei vem demonstrando, vem trazendo confiança para o torcedor bicolor e pontuando. Num campeonato como a Série B, o importante é pontuar toda hora. E reforço algo do nosso debate ao longo da semana, Melbia. Os times que já estão lá em cima, mantendo uma sequência, você já sabe como vai jogar. Essas equipes que passam por modificações, o Amazonas está no 4º técnico, se não me falha a memória, e terceiro só na Série B. Perfeito. Então, ou seja, tem uma mudança, assim como o Paysandu. O Paysandu começa a chamar a atenção das outras equipes, porque aí alguma coisa está diferente, o time está reagindo. E com o Amazonas é assim também. O Amazonas muda sua configuração de jogo, sua forma tática de jogar, inclusive, com o técnico que fez agora o terceiro confronto à frente da equipe. Ou seja, essas equipes que estão avançando, que estão passando por modificações técnicas, têm algo novo para apresentar. Então, é mais surpreendente do que as equipes que estão estabilizadas lá na parte de cima da tabela. São jogadores novos, formato de jogo novo, treinador novo que chega modificando tudo. Então, realmente acaba se tornando algo mais difícil. E quando a gente vê a classificação, o Amazonas ali brigando, né, numa lanterna com 18 pontos, outros com 18, Paysandu com 19, tudo emendadinho ali, mostra o quanto que a parada está complicada. E o próximo jogo do Papão é contra um time que estava muito próximo da zona, começou a respirar, né, Melber? Que é o Atlético, na próxima segunda-feira. E aí é um ponto que o pessoal do próprio Paysandu já falou. Em Belém não dá para negociar ponto, e muito menos contra um time que está ali no meio de tabela, que é o caso do Atlético. Exatamente. Então, o Paysandu vai ter uma tarefa um tanto quanto difícil, porque é uma equipe que tenta aí respirar na tabela de classificação, mas a gente sabe que o jogo vai ser dentro de casa. A Curuzu vai virar um caldeirão, o torcedor bicolor estará presente para cobrar e apoiar, é claro que é muito importante também. Então a gente pode esperar um Paysandu um tanto quanto mais agressivo, com Claudinei Oliveira invicto no comando do Papão. Quem diria um técnico vindo da Série C, mas que já tem um histórico aí de um verdadeiro administrador de crises, podemos dizer assim. Então a gente pode esperar muita coisa boa desse Paysandu, né? Mas que também não pode baixar a guarda, né? E algo muito interessante que eu acredito também, que quem está invicta no Paysandu é a psicóloga, que chegou... Ponto importante. Quando chegou, o Paysandu também não perdeu mais, conseguiu ajustar ali os parafusos na cabeça da galera, principalmente do Brian Borges, que vinha muito... com todo abaixo, perdão, né? assim, muito abaixo. Eu ia falar uma palavra... Não, mas a gente fala isso considerado no que ele já mostrou. Exatamente, Inclusive, a gente esperava mais dele na Série B. Para mim, ele é um dos meus jogadores destaques ali do time do Paysandu, por ser um cara extremamente técnico. Mas eu não sei o que aconteceu, que ele tinha tido uma baixa em campo surpreendente, que não era o Brian. Exatamente, desde o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, que foi no estádio Mangueirão. Ele basicamente desabou. E ele depois comete uma falha ali que sai o primeiro gol, né? Grotesca. E quando ela assume, ela consegue resgatar esses jogadores que parece que estão um pouco sem ânimo, estão desacreditados. Aí ela consegue resgatar essa turma e o Brian Borges consegue voltar a ser importante ao Paysandu. Marlon volta a jogar também
a voltar a aparecer em campo, que era um jogador nulo até então, e volta a ser peça importante nessa engrenagem de ataque do Claudinei. O Paysandu, vamos dizer assim, que ele foi remendando peças com a situação da psicóloga, com a situação de um executivo que traz contratações que são fundamentais, o caso do Frontini, traz um Claudinei que em campo também está, obviamente, fazendo o seu papel. Então, é para a gente entender como que o processo ele é muito coletivo e essa engrenagem ela precisa estar funcionando muito bem. Então, muito bem lembrado aí pela Melber essa situação. Vamos falar agora de Clube do Remo, porque o Leão joga hoje, a expectativa é do Mangueirão ali com pelo menos 20 mil torcedores, e como eu já falei, final do primeiro bloco tem um par de ingressos, tá, que a gente vai sortear, final do programa, mais um par de ingressos, então olha, mete ficha aí mandando mensagem pra gente, que a nossa produção vai selecionar 2 torcedores azulinos para ajudar a encher o Mangueirão e empurrar o Leão nesse jogo contra o Avaí. Agora, a gente vai falar sobre um jogador, um uruguaio que foi apresentado lá no Leão, e ele disse o seguinte: atendi um chamado do Marcos Braz. Coloca na tela. La última partida yo que foi 2 meses y la persona que se interesó en mí fue Marcos y bueno, acá estamos para ir para adelante y para tomar el desafío con mucha seriedad y responsabilidad. Diego Hernández, ele que é um jogador de condução, né? Mais um meia jogador, pode jogar pela ponta também, não é exatamente um 9, como em algum momento foi dito, né? Hoje ele já vai estar à disposição do técnico Antônio Oliveira, já saiu no boletim informativo diário da CBF, mas as informações que eu tenho é que ele deve ser opção de banco de reservas, Liane. Ele mesmo falou que está há 2 meses sem jogar, né? E aí resta saber até onde isso impacta fisicamente, em termos de desempenho, ainda mais o Remo, que precisa de jogadores para 90 minutos. Como você falou, é um jogador que cai muito pelos lados. Canhoto, né? Conduz bastante, então se torna mais uma opção lá na frente, principalmente esse meio para frente, que é algo que eu venho batendo muito na tecla desse atual time do Remo que vem entrando em campo. É isso. E vamos colocar uma tela do DOL para a gente ainda falar da apresentação aí do uruguaio Diego Fernandes, porque ele chega já trazendo uma grande responsabilidade, viu? Ele pediu a camisa 33 dizendo, eu gosto de desafios. Realmente, vestir a camisa 33, no caso do Clube do Remo, é uma responsabilidade tanto pela situação histórica e a torcida também coloca uma expectativa maior. Agora, Melber Rolim, esse ano o Remo já teve um 33, que foi o Felipe Viseu, e depois, ricocheteou a bala, né? Pediu para trocar e pediu a 9. E aí, Melber Rolim, como você enxerga esse cenário do uruguaio chegando pedindo essa 33? Tem um quê de personalidade aí também. Exatamente, querendo assumir a personalidade aí do número muito icônico para o torcedor do Clube do Remo, mas é também visto por muitos torcedores como um número que talvez não traga muita sorte aos jogadores que usam a camisa, tal qual foi com o Felipe Viseu, Eduardo Ramos. Ele não permanece com a 33. Exatamente, depois que assume a camisa 10, isso, certo? Depois que ele assume a camisa 10, que ele consegue aí fazer o que fez pelo Filho da Glória e do Triunfo. Então, assim, eu vejo muita personalidade, a gente espera que dê certo, até porque a gente torce muito aqui pelos nossos representantes paraenses na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, grandes coisas se esperam do Diego. E se a gente for pegar o recorte da galera que chegou ao Clube do Remo nas janelas de transferência, geralmente é posto à prova logo no dia seguinte, né? Logo no jogo seguinte, como foi com o Kaique, o já próprio Marrone, jogar, né? O Natan. Então, acho que ele já está em ponto de jogo ali. Então, pode esperar ele entrando no segundo tempo e a gente espera que honre aí esse número 33. E eu vejo uma dupla responsabilidade. A dele, por puxar a responsabilidade da camisa 33, e o Braz, porque foi quem trouxe, né? Ele deixa bem claro que foi o Marcos Braz que trouxe. Então, acredito que a ideia da responsabilidade dupla, na hora da cobrança, ela vai acontecer. Quem trouxe e quem assumiu a responsabilidade. Para mim, eu fico na seguinte situação, de 2 uma. Ou quem trouxe, e ele, no caso, tem noção da responsabilidade, estão batendo no peito falando ele vai resolver e vai usar 33, ou os dois não fazem a mínima ideia do que representa usar a camisa 33.
Tu tá entendendo? E tá achando que é só pegar a camisa e usar. De duas, uma. Tu tá entendendo? Mas eu não quero acreditar que o staff do Clube do Remo não passou esse histórico, não teve esse cuidado de apresentar a situação toda aí. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Todo mundo que tentou usar essa 33 são 2 meias e um camisa 9. Cara, eu acho que a 33 tem muito mais a ver com você talvez ter um jogador que ele represente o torcedor lá no gramado. Talvez um volante com uma pegada mais forte, o cara que briga toda hora. O Jaderson da vida. O Jaderson, apesar de ser um meia, ele tem uma representatividade para a torcida do Remo. Quer um exemplo? Um jogador com uma característica de um Aguinaldo, seu boneco, para usar uma 33. Eu tenho certeza que o torcedor não está preocupado se o 33 vai ser o artilheiro, vai ser o camisa 10. Ele quer se sentir representado pelaquela 33. Entrega em campo. Ser daquele cara que realmente chame a responsabilidade e é tão honre a torcida. E é tão perigoso isso que eu até vejo os clubes muito mais aposentando camisas do que dando camisas de maneira meio aleatória. Então, o que eu faria, diretor do Remo? A galera vai jogando. A partir do momento que eu percebo que ele tem uma representatividade junto ao torcedor, eu dou a camisa para aquele cara jogar. Aquela responsabilidade. Eu não dou uma camisa, eu não vou pegar e passar a camisa pro cara aleatoriamente naquela de vamos ver o que tu vai fazer e se tu consegue carregar isso aí. Eu acho que a camisa 33, ela precisa ser merecimento e não negociação. Ó, tem time, por exemplo, o Barcelona, o cara vira capitão por tempo de serviço no clube. Tu tá entendendo? Aí vai passando. Então, a 33 eu concordo, é merecimento, não apenas uma operação de marketing. E a gente vê jogador chegando aqui no futebol paraense, logo na estreia já tá com a braçadeira de capitão? Como assim? A gente tá carente de líderes dentro da equipe? É uma parada que às vezes a gente não entende. Vamos ouvir a galera que tá mandando mensagem aí pra gente. Seguinte, eu primeiro vou começar lendo algumas mensagens e a gente já vai escolher um ganhador, tá? Ó, tu que mandaste mensagem, torcedor azulino, já pega o teu celular e te prepara. 984017422, até porque ainda tem tempo, a gente vai fazer um outro sorteio no final aí do primeiro bloco e outro no final do segundo bloco. Então, a gente vai dar um tempinho pra produção. Vamos ler 2 mensagens e depois a gente liga, tá bom? Boa tarde, sobre o jogo de ontem, dava para ganhar, mas empate também foi bom. Agora focar no próximo jogo, que vem a próxima vitória do meu papão aqui, o Wagner da Marambaia. Valeu, Wagner! Boa tarde, Danilo e Liane. Jogo aberto, manda um abraço para a família Mendonça, no Rio Santana. Olha aí, de Mocajuba, quase Moju. Repá da família é o Rod de Cametá. Cara, repá de família é uma parada legal, porque repá é repá, né? Então não tem negócio de amizade. Repá é repá e a galera se vira. Olha aí, esse daí é no elevador, mas vamos lá. Bom dia, parabéns, um mês e o dia de programa, não perco. Hoje o Remo vai ganhar de 2-0. Manda um abraço para minha esposa Laura, Juliana e a minha filha Nicole. Quem manda é o esposo Alexandre do Una. Parabéns aí, que família bonita, hein? Parabéns. Manda um abraço pro Branco, torcedor da Tuna e fã do Jogo Aberto Pará. Valeu, Branco, grande abraço, a gente na torcida pela Lusa também, Cruz de Malta, para subir para a Série C. Vamos lá, seguir aí. Quando a produção falar tá ok para ligar, eu tô com vocês, hein? Vamos lá. Fala, Danilo, sensacional programa. Liane, Melbia, Deus abençoe. Um abraço do amigo Luiz do Guamá. Valeu, Luiz, um grande abraço para você. E aí, vamos lá, segue mais uma ou a gente vai ligar? Bom dia, Danilo, um forte abraço na amiga Eliane, sou fã dela desde a Rádio Clube, aliás, ela ainda tá lá, né? Leão Manino vai entrar feroz hoje, é o Ronaldo da Guanabara, valeu, Ronaldo! Fico feliz que alguém me ouve. Vamos lá, e aí? É pra seguir? Agora, bom dia, gostaria de ganhar esse ingresso para ver meu Leão vencer hoje, é o Gel lá da Sacramento. Vamos fazer a ligação agora? Vamos lá? Ligar para o torcedor azulino que vai ganhar 2 ingressos para acompanhar o jogo do Leão lá no estádio Mangueirão, jogo às 9h35 da noite. Clube do Remo vai pegar o Avaí, briga os dois ali na beira do G4 querendo entrar. Vamos lá, já tá ligando, vamos lá, vai demorar, não vai demorar, já vai pegar o celular. Lembrando que tem todas aquelas regras, pegou o celular, atendeu, e avisa o seguinte, ó, mostra que está acompanhando o Jogo Aberto Pará. Eu não acredito que vão perder. Aí, pai, olha, e já atendeu mostrando. É isso, meu amigo, agora eu quero te ver, já cumpriu as regras. Era demais. Agora eu quero te ver, quem foi que ganhou? Pô, tá deitado, vida boa, assim que é legal. Quem foi que ganhou, irmão? Qual é teu nome? Boa tarde.
Boa tarde, qual é o teu nome? Júnior, Valeu, Júnior. Quanto vai ser o jogo hoje? 2-0 pro Leão, tem cara pra secador. Valeu, Júnior. Muito obrigado. A produção vai conversar contigo aí para pegar teus dados e a gente poder passar o ingresso que é virtual. Ó, vamos pro intervalo. Lembrando, ainda tem mais ingresso no final do programa. A gente ainda vai falar também do Papão. Era para expulsar o Novilho ou não era? E o Leão, qual é a escalação que vai entrar em campo hoje? É, parceiro. Qual é a escalação que vai entrar hoje? Fica ligado aí que tem mais Jogo Aberto Pará. Já estamos de volta aqui com o nosso Jogo Aberto Pará e ainda repercutindo o empate do Papão contra o Amazonas. A gente quer saber, era para expulsar o Novilho ou não? Coloca a imagem na tela. Olha aí, o Novilho ele mata uma bola errada, aí ele perde esse controle, tentando recuperar, beleza, ele acerta a bola, mas depois a trava vai ali no tornozelo do atacante Henrique Almeida. Na hora que o VAR foi conferir, eu olhei e falei, vai ser expulso. A Liane já falou, não, eu acho que é só para amarelo. E aí, mantém a opinião vendo o lance devagarinho, Liane? Cartão amarelo. Amarelava, até porque, primeiro, ele vai de fato na bola, é como tu sempre falas, o sem querer também é falta, mas se a gente pegar o restante da imagem, ele puxa rapidamente a perna, justamente para tentar não atingir. Então, eu, enquanto árbitra, iria ir com o cartão amarelo, não seria expulsão, que inclusive foi a primeira decisão do árbitro, né? Cartão Depois amarelo. que ele é chamado pelo VAR, que, enfim, tem a expulsão. Mel Berrolim, você tá ali no VAR, no ar-condicionado, um monte de tela, qual seria a sua orientação para o árbitro? Cara, com o VAR, eu acho que a expulsão muito clara, justamente porque foi sem querer, mas atingiu e de forma grave. Chega a dar até uma agonia quando a gente vê o tornozelo dele dando essa dobrada. Mas eu acho que sem o VAR, a olho nu ali, seria apenas cartão amarelo. Mas realmente foi um lance muito perigoso, foi muito infeliz o Novilho ali no lance de ter continuado o pé dele, ter pego ali no tornozelo do amigo, mas a situação é complicada. Com o VAR, acho que a expulsão está um pouco clara em relação a isso. O tornozelo do coleguinha ali deu uma virada e com certeza hoje ele acordou com aquela laranja Deus ali. Deus. E ó, até por uma questão de coerência. Naquele jogo do Remo contra a Chapecoense, o VAR chama para expulsar um jogador da Chape e o lance, no meu modo de ver, ele é muito parecido. Então ali eu achei que era para expulsão, assim como eu achei que aí também era para expulsão. Não achei o Novilho maldoso, só para deixar muito claro, tá? Mas como ali ele falou, que é uma frase que eu uso, sem querer também é falta. E você atingir a bola no primeiro momento, não dá para você ali a autorização para depois bater no jogador adversário de qualquer maneira. Então assim, a gente tem de 3 aqui ficou dividido, né? 2 achando que sim, cartão vermelho, outro achando que não. Enfim, o fato é que o Novilho desfalca o Paysandu para a próxima partida, ele que vem aí depois da questão da contusão, né, da batida na cabeça, se estabeleceu como titular. Thalisson retornou ontem e aí fica a dúvida de quem é que pode entrar por aquele lado. Quintana reaparece no Paysandu, Thiago Heleno já tá legal daquela pancada que ele recebeu no joelho, né? Então fica esse pensamento, né, Liane, de como que vai ser feita essa substituição aí. Luan Freitas, por exemplo. Eu acredito que na linha que o Claudinei vem utilizando, o Luan Freitas seria uma das opções, ou talvez a principal opção. Agora, se deixando o Luan Freitas de lado, o Thiago Heleno assume no lugar do Quintana, por essa vaga, não, no Quintana, né? Opção, Sim. Quintana ou Thiago Heleno. Ele Sim. opta pelo Thiago Heleno, é sinal que o Quintana está numa situação bem complicada em termos de desempenho. Faz tempo que ele não joga, Faz inclusive, bastante né? Tempo tempo. mesmo. Faz bastante tempo. E às vezes ele nem é relacionado, na maioria das vezes, na verdade. Sim, é uma situação que eu acho que já é uma sinalização sobre o jogador internamente lá no Paysandu. Falando ainda do Papão, a gente informou aqui, né, em primeira mão, com exclusividade, a questão do Rossi, que ele não iria jogar e que inclusive estava retornando a Belém do Pará. O departamento médico do Paysandu falou sobre essa
jogador que deve ficar um tempinho de molho, Liane. O doutor Edilson Andrade, que é médico do clube, falou com a Rádio Clube do Pará. E aí foi justamente essa situação do Rossi. Ele teve alta, de fato, para viajar com a equipe, viajou com a equipe, ou seja, não joga contra o Atlético. E aí vamos lá, né, Danilo? Hoje o Paysandu vive uma situação mais estável em termos de elenco. Lá no início, tinha uma exigência muito grande do Rossi. Isso é bom, isso não é menosprezar o jogador, não, verdade? Isso é uma qualidade de elenco. E aí, aquele tempo de recuperação que o Rossi não conseguiu ter no início da temporada, esse é o momento dele recuperar 100%. Liane, vamos continuar falando de um time alviceleste agora, mas não é do Papão. Eu enganei até a diretora, tá? Agora a gente vai falar do Avaí, o adversário do Clube do Remo. E você sabe que antes do jogo a gente dá toda a letra, tudo o que tem que se fazer para conseguir passar por cima dos adversários de Leão e Papão. E agora é hora da espiã. Vamos, assuma o seu lugar. Sai dessa poltrona que é confortável pra caramba. Vamos lá, tem que passar a dica. Bora falar de Avaí. Inclusive, a gente já falou sobre o Avaí quando ele enfrentou o Paysandu fazendo uma análise, né? O ponto teve uma modificação muito grande do seu Avaí para cá. Porque aquele Avaí que enfrentou o Paysandu, lembras? Era líder da competição, melhor defesa do campeonato, melhor ataque do campeonato. E aí tinha toda essa preocupação. Ficou no 0-0, de lá para cá, Jair Ventura, à frente da equipe, vem vivendo uma situação de exigência, inclusive com o empate que foi dentro de casa. Independentemente do desempenho, foi o empate dentro de casa. O ponto com esse momento conturbado do Avaí, deixa de ser uma equipe perigosa? Longe disso. É uma equipe que tem volantes que saem bastante para o jogo. Tem o Kleber, centroavante alto e que tem mobilidade também para avançar. É um time que a gente está vendo aí, faz essas ligações mais longas, esses cruzamentos da área, justamente porque povoa bastante no ataque. Então leva perigo, não pode deixar negligenciar. O que eu quero falar Danilo, o Avaí viu uma situação de atraso salarial. O presidente falou que não, mas seria essa queda de rendimentos em termos de resultado do Avaí? Até porque é muita gente que chuta. E aí tem alguns lances que a galera poderia tocar para o lado, dar o toque ali para o companheiro, mas optou por definir. Pois é. Eu não tenho nada a ver com isso, meu salário está em dia. O Remo também não tem nada a ver com isso. Então, quem sabe uma forma de usufruir esse desempenho abaixo em termos de resultado do Avaí. Mas vou te falar, não deixa de ser um time perigoso no ataque. Extremamente ofensivo, Danilo. Salário em dia e caríssimo, porque para fazer uma análise dessa tem que pagar em euros. Exatamente. Ainda falando sobre o jogo de hoje, o Clube do Remo enfrentando o Avaí, vamos colocar na tela a provável escalação do Leão para pegar o Leão lá da ilha, para pegar o time lá de Florianópolis. Olha aí. Marcelo Rangel no gol, na direita devemos ter estreia com Natan Santos, a zaga com Camutanga e Kaique, permanecendo a zaga do jogo passado, né? Afinal de contas, Klaus e Reinaldo ainda estão fora. Sávio na lateral esquerda, Caio Vinícius no meio de campo, Cantijo no meio de campo também, formando ali com o Jaderson. Marrone na direita, fazendo aquela diagonal, afinal de contas seria canhoto. Pedro Rocha, artilheiro da Série B, no lado direito. E Matheus Davó centralizado. É o que o Remo tem de melhor. Camutanga, hein? Melbe Arroio. Camutanga, hein? Muito destruiu no último jogo. É o que o Remo tem de melhor para hoje? Eu acho que o maior poder ofensivo do Clube do Remo hoje, do meio para frente, é esse. No que se refere a defensivamente, o Remo realmente está com muitos desfalques. Klaus, Reinaldo, que não joga há uns 2 jogos, na verdade, né? Bom tempo ainda. Já faz um tempo, e ele que era o xerifão ali da zaga, faz falta, mas teve uma turma aí que realmente assumiu a posição e conseguiu botar ordem na casa, apesar de o Remo ainda sofrer bastante por ter uma defesa um tanto quanto exposta. Por isso que o Marcelo Rangel acaba sendo o São Marcelo Rangel aí em muitos jogos e fazendo o Clube do Remo sair sem derrota. Ele que faz defesas dificílimas, mas faz toda a diferença aí nessa equipe. No que se refere à parte ofensiva, acho que é o que o Remo tem de melhor hoje no banco. A gente sabe que tem
o Regis também, mas ele é aquele cara que ainda não aguenta os 90 minutos. Sim. Pode entrar no segundo tempo para dar aquela virada de chave e fazer o Leão mudar de cara e ir para cima. Ó, uma possibilidade que tem é o Freitas, tá? Jogar aí na vaga do Jaderson, que não foi muito bem na última partida. Vamos ligar para mais um vencedor, já que nosso tempo já deu. Vamos chegar logo ligando, né, pro amigo torcedor azulino. Quem é que vai pro Mangueirão por conta aqui, nossa, do Jogo Aberto Pará? É um par de ingressos, hein? Faz a ligação e, como eu falei, sem tolice, tá? Já é com o celular na mão, atendendo com... Aí, parceiro! Brabo! Gostei de ver. Mostra que tá acompanhando a gente. Vamos lá. Eu quero ver, eu quero ver. Vamos, só vira a tela, só vira a tela. os tambores. Agora, meu irmão. Qual é o seu nome? Olha, já foi com a camisa do Leão, gostei de ver. Qual é o seu nome e quanto que vai ser hoje? Já o primeiro da Sacramento. Quanto que vai ser o jogo? 2-0. 2-0 pro Leão. Legal, Gel. Grande abraço. Fala aí com a produção que vão te passar, tá? O que tem que fazer, os dados que tem que passar pra gente mandar o ingresso. Valeu, Gel. Ó, esse placar de 2-0 foi consenso entre os dois torcedores. Vou me chegando pra cá com a minha bola. Opa. Pra me despedir de Melby Arrolim, nossa parceira lá da ESPN, tá voando. Hoje tem transmissão. Prazer te receber e é um prazer acompanhar o teu momento profissional, Melby. Pô, até me senti importante agora, pô. E pra galera que não conseguiu ganhar o ingresso, é pra ficar tranquilo, porque o jogo vai ser transmitido ao vivo na tela da ESPN 4 e também do Disney Plus. Acompanhe por lá todas as emoções. Estarei eu na reportagem, Fefux Ribeiro na narração e também Celso Ardengue nos comentários. É um momento que eu fico muito feliz, sabe? Todo dia que eu visto aquela camisa, eu fico de meio que sem acreditar. Meu Deus do céu, será que é um sonho? Mas enfim, é euforia mesmo todo dia e todo mundo que não conseguiu ingresso pode acompanhar na tela da ESPN. Danilo, muito obrigado pela oportunidade. Liane também, vocês são meus amigos pessoais. A gente sempre, quando não tá trabalhando, a gente tá torcendo nos estádios por aí, como foi no caso da Tuna, que a gente sempre apoia. Então a gente tá aqui sempre em prol do futebol paraense na torcida aí pra todo mundo. Então é isso, muito obrigada e desejo uma linda... Já é tarde? Ainda não almoçamos, então é amanhã. Então, um lindo dia a todos e ao torcedor azulino, uma linda noite mais tarde. Estaremos na torcida. É o que esperamos, Melby. Liane, mais um na conta, muito obrigado. Como eu falei ontem, completamos um mês no ar, uma felicidade muito grande pra gente. É isso, obrigada. E amanhã tem mais. Agenor Santos, como eu sei que você não é de ficar em cima do muro, quanto que vai ser o jogo do Leão hoje à noite? Me perguntaram hoje, quando eu cheguei aqui, eu disse assim, 1-0 pro Leão. Aí o colega falou, não, 1-0 é muito pouco, vai ter muita pressão. Eu falei, então 3-1. Então meu placar é 3-1 hoje. Rapaz, quem falou que é muito pouco, eu aposto que foi o Domingos. O Domingos, ele é muito enjoado. O Domingos, o bom dia dele é Leão. Esse é isso. Agenor Santos, o que a gente tem no cardápio do Bora de hoje? Um dos assuntos que a gente vai trazer é um caso revoltante, logo mais aqui no programa, de um homem, um motorista de aplicativo, que se incomodou com um vizinho que estaria queimando lixo no quintal. Ele foi bater na porta, mal o vizinho abriu e ele já saiu no soco, machucando e batendo bastante nesse senhor. A gente vai trazer esse caso revoltante já no Bora Cidade. É isso, valeu, Agenor. Grande abraço. Obrigado, meninas. Obrigado, Danilo. Até amanhã. E você de casa aí, meu diretor, me dá imagens aí, diretor.